Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sei que os irmãos estão bem. Então, ore por mim, irmãos, porque a quimioterapia está me deixando bastante abatido, né? Não triste, né? Mas graças a Deus que eu estou aprendendo a contar meus dias, porque eu estou preparado, viu, irmãos, para estar um dia com o Senhor. Irmãos, eu quero pedir a Deus para me orientar aqui nesses poucos minutos que eu vou falar com os irmãos, assunto importante, principalmente para irmão de escola dominical, professor de escola dominical, né? Em 2025 agora, nesse segundo trimestre, os juvenis estão estudando assuntos importantes que envolvem o período interbíblico, os chamados de 400 anos de silêncio profético. O que significa isto, missionário? Significa o período de tempo entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Ou seja, de Malaquias ao nascimento de Cristo, né? Irmãos, não tem nada a ver com aquelas páginas em branco. O pessoal fala, essas páginas aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Se fosse assim, nós temos muita... Eu tenho aqui uma Bíblia hebraica, por exemplo, Bíblia judaica, que de Malaquias para Mateus só tem uma página. Não significa nada, irmão, nada. Entendeu? Nada. Mas o fato é que realmente, do livro de Malaquias, que foi escrito aí por volta do ano 450 a.C., né? Até Cristo se passaram 400 anos. É chamado aqui de silêncio profético. Quer dizer, não houve nenhum profeta, chamado profeta literário, levantado por Deus, depois de Malaquias. Não houve. Você entendeu? Não houve. Então, o que eu posso trazer para os irmãos na parte de história, né, e geografia? É muito simples, né? O mundo, através dos séculos e milênios, passa por diversas transformações. A história também dos povos, enfim. Então, você sabe muito bem que o povo de Israel, depois da nação unida, por Saul, Davi e Salomão, o rei, por volta de 950 d.C., se dividiu, rei do norte Israel, rei do sul Judá, né? E por causa da desobediência a Deus em variados aspectos, né, eles foram destruídos, né, pelos seus inimigos. O rei do norte, destruído pelos assírios, e o reino do sul, Judá, dominado pelos babilônicos, sob o reinado de Nabucodonosor. O profeta Jeremias, principalmente, falou acerca desses domínios, principalmente de Judá, né? Ele falou acerca de, até mesmo de, eles ficariam cativos na Babilônia, iriam para a Babilônia e ficariam lá por 70 anos, né? Seriam castigados fora da sua terra, para que pudesse se cumprir a palavra de Deus concernente, até mesmo da terra em si, né? Os anos sabáticos, o ano do jubileu, o descanso da terra, muitas leis, né? O amor à nação já não existia mais. Então, até mesmo o profeta Abacuque falou sobre isso, chamou a atenção do Senhor, dizendo, até quando, Senhor, o Senhor está vendo a situação? Estou vendo, serão castigados pelos babilônicos. Abacuque nem queria aceitar, mas ele foi orar, né? A famosa oração lá de Abacuque. Muito bem. Irmãos, possamos nos entenderem, né? Estou falando para aqueles que têm menos conhecimento, tá bom, irmãos? Né? Mais ou menos por volta do ano 587, foi o último cerco de Nabucodonosor em Judá, quando ele levou a última leva de judeus. Entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Já estavam lá, Ezequiel e muitos outros. O cerco começou no ano 609 e foi até 587. Né? Muito bem. Eles ficaram lá na Babilônia por 70 anos. Mas Jeremias também falou que eles haveriam de voltar depois de 70 anos. Lembra disso? Muito bem. E Daniel, já uma idade bem avançada, até sabendo que estava próximo àqueles anos,
né, do cumprimento, ele orou ao Senhor para que o Senhor desse para ele uma orientação sobre o retorno deles novamente para ajudar. Mas deixa eu falar aqui somente para vocês sobre esse assunto importante. Olha, o povo de Israel foi dominado, né, por 4 impérios mundiais, né, depois da destruição da nação do norte e do sul, foi dominado, naquele tempo por 4 impérios, né, os principais deles, né, os babilônicos, os medos e persas, os gregos, macedônicos e os romanos. Muito bem. Isso já estava predito na Escritura. Lembra da visão do rei Nabucodonosor, que não soube interpretar nem o sonho, nem o significado do sonho? Daniel interpretou sobre a estátua, aquela famosa estátua, cabeça de ouro, no capítulo 2 de Daniel. A estátua tinha cabeça de ouro, que representava o império poderoso da Babilônia. O busto, né, e os braços, que era de prata, representaria o império que viria depois, que era o império Medo e Persa, né? O quadril e o ventre de bronze queria representar um outro império que viria depois dos persas, que seria o império greco-macedônico. E as pernas que eram de ferro e pés de ferro misturado com barro, seria representado pelo último império, que seria os romanos. Muito bem. Para completar essa visão, nós temos que ir para o capítulo 7 do livro de Daniel. É importante. Lá tem aquela visão do leão, que representa o Império Babilônico. O outro animal é o urso, que representa os persas. O leopardo, representando a Grécia. E aquele animal terrível, misterioso, assustador, que viria a representar o Império Romano. Muito bem. Então, o povo de Judá, os judeus, iriam ficar sobre esses domínios, né, durante um bom tempo. Então, eles ficaram na Babilônia por 70 anos, até o ano 539 a.C., o rei Belsazar, que foi o último rei babilônico, né, naquela visão lá dos dedos de Deus escrevendo lá no estuco da parede lá, lembra aquela história lá? Ali foi o final do Império Babilônico, por volta do ano 539. Muito bem. Os medos e persas, sob o rei Ciro, invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia e anexou o seu império, ampliou o seu império, seus domínios. E o rei Ciro, ele foi usado por Deus para lavrar muitos editos. Entre esses editos, lavrar um edito para que desse liberdade para os judeus voltarem para reconstruir a sua nação novamente, o templo, os muros do templo, a cidade, os muros da cidade. Muito bem. Então, o rei Ciro lavrou esse edito. E o que aconteceu? Os judeus começaram a retornar nesta ocasião, debaixo de muitas lutas e dificuldades. Afinal de contas, não seria fácil. Daniel recebeu a revelação de Deus, seria 70 anos proféticos, 490 anos. Muitas coisas iriam acontecer. Mas quando eles começaram a retornar as primeiras levas de milhares de judeus, de lá da Babilônia, né? E o que aconteceu? Quem liderou esse retorno? Os primeiros líderes, Zorobabel, Jesua e Esdras. Eles lideraram. E depois que eles começaram a voltar para lá, início dos trabalhos e tudo, Deus levantou 3 profetas, os últimos 3 do Antigo Testamento, o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Eles foram usados poderosamente pelo Senhor, nosso Deus, para dar força aos trabalhos, à reconstrução de Judá, da cidade, dos vilarejos, do templo, dos muros do templo, todas as coisas, os muros da cidade, tudo. Muito bem. Então eles retornaram para lá.
Nesta ocasião, estava indo razoavelmente bem sob o domínio dos medas e persas. Mas os gregos tomaram o Império Persa por volta do ano 330. Então, os judeus passaram para os domínios agora, dantes babilônicos, medos e persas, depois, agora, por Alexandre o Grande, Império Greco-Macedônico. Muito bem. E o Alexandre iria dominar até por volta do ano 200, mas ele morreu bem antes. E o seu império ele foi dividido por 4 generais, que 2 se destacaram. 2 líderes macedônicos. O general Ptolomeu, que foi foi dado para ele o Egito, e Seleuco Nicator, que foi dominar a Síria. Judá estando no meio, o que aconteceu? A princípio, as guerras entre os Ptolomeus e os Seleucidas, era a dinastia dos reis da Síria e do Egito, Muito bem. Era chamada de Seleucidas e Ptolomeus. A guerra entre eles, tudo era por causa da tomada de Jerusalém. Eles queriam dominar a Judéia. Então, os Ptolomeus dominaram por muito tempo, por um bom tempo, e muitos judeus se mudaram para o Egito para aprender a língua, que era a vontade de Alexandre, para que a cultura e a língua fossem difundidas no seu império. Isso aconteceu. Deu até uma cooperação muito grande para que a Bíblia hebraica, da língua hebraica, fosse pela primeira vez traduzida para o grego. Nesta ocasião, por volta do ano 250 a.C. Muito bem. Mas mais tarde, os Seleucidas, eles venceram os Ptolomeus do Egito e tomaram a Judéia, anexou a Judéia para a Síria. E foi um desastre total, foi uma desgraça total para os judeus. Muito bem. Isso culminou com uma revolta muito grande dos chamados Macabeus. Então, essa história nós temos nos livros, nos livros de história, enfim, e temos também o livro que na Bíblia Católica tem lá o livro 1º e 2º Macabeus. É importante para a história, aquele livro. Muito bem, os sacerdotes da descendência dos Asmoneus, que gerou um descendente chamado Matatias, que foi bisavô de Judas Macabeu, e ele liderou realmente um exército para poder combater os Seleucidas, porque realmente a situação foi difícil. Destruiu muitas cópias da palavra de Deus, muitas cópias sagradas, destruiu, danificou o templo, sacrificando até um porco lá no altar. Realmente foi uma coisa desastrosa para eles. Houve uma revolta muito grande, chamada Revolta dos Macabeus, liderada por Judas, e isso ele conseguiu sobressair de tal maneira que ficou livre um certo tempo, menos de 100 anos, liderando, até os seus descendentes morreram. Foi numa época que realmente o Império Romano estava se levantando. O Império Romano, por volta do ano 63 a.C., tomou conta da situação e amenizou um pouquinho o problema. Muito bem. Então, logo depois, veio aquele cumprimento lá de 4:4 de Gálatas, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Lembra? Fala assim, a plenitude dos tempos. Então, com a vinda do Império Romano se cumprindo as pernas de ferro, então, sobre aquele animal misterioso lá, então, os romanos deram um certo alento para os judeus. O que aconteceu? Pouco tempo depois, nasceria nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
quando os judeus voltaram lá para a Judéia, esses milhares de judeus voltaram sob liderança de Zorobabel, Jesua e Esdras, depois Neemias foi também para Judá como governador, Deus levantou 3 profetas, Malaquias, primeiro Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses foram os 3 últimos profetas. Então, de Malaquias, que foi o último profeta, ele profetizou acerca do precursor de Jesus, aquele que viria antes de Cristo, o Elias, que seria João Batista. Está no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 1 de Mateus. Então, entre Malaquias e Mateus, até o nascimento de Cristo, se passaram 400 anos. Nesse período, houve um silêncio profético total. Deus operou certamente, mas não tinha profeta. O profeta que se levantou era o Elias, o João Batista no deserto da Judéia. Né? Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos Céus. Ali está o povo realmente alvoroçou para seguir a João Batista até o Jordão para ser batizado, porque realmente eram palavras maravilhosas. Né? Então, realmente, foi nesse tempo que iria se encerrar os 400 anos de silêncio profético. Deus levanta João Batista, daí então vem Cristo. Então, esse é o chamado de período interbíblico. Então, muitas coisas aconteceram e estão relatadas nesse livro e em muitos outros livros. Aqui do pastor Ernesto Tonini, ele viveu 101 anos de idade. Nasceu em 1914, morreu em 2001. E eu conheci ele pregando lá no Belém. Ele era muito aceito aqui na missão em São Paulo. Então, ele escreveu muitos livros, né? Ele também foi fundador da Igreja Batista do Povo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Batista Renovada. Pessoa maravilhosa, né? Grande homem de Deus. Esse livro é muito importante, entendeu? Então, esse foi um relato breve que eu trouxe para os irmãos aqui. No meu pouco saber, eu trouxe para os irmãos. Isso é muito bom para professores de escola dominical. Aí agora vem aquelas lições que estão aqui, lições de cunho mais espiritual, mas que fala desse tempo da reconstrução de Jerusalém, do templo, enfim, todas as coisas, foi exatamente nesse período entre Malaquias e o nascimento de Cristo. Tá bom? Deus que abençoe os irmãos em nome de Jesus.